E de volta ao Brasil, depois de compromissos oficiais no leste europeu, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou e visitou a cidade de Petrópolis na manhã desta sexta-feira. O município vem sendo duramente castigado pelas fortes chuvas dos últimos dias, que deixaram um rastro de destruição e mais de 120 mortos. O presidente disse que foi informado sobre a tragédia em Petrópolis, ainda na Rússia, e que entrou em contato com ministros e com o governador do estado, Cláudio Castro, determinando auxílio. Desde as primeiras horas, quando tomamos conhecimento do fato, eu estava em território russo, mas imediatamente comecei a fazer os contatos, primeiramente com o ministro da Defesa, que estava nos acompanhando nessa viagem. Ele nos informou que os militares já estavam se deslocando e tomando providência para atender de imediato as possíveis vítimas até aquele momento. Também entrei em contato com o ministro Rogério Marinho, momentos depois, que sabíamos da gravidade do assunto, que estava se agravando realmente a situação aqui. Também com o Paulo Guedes, a questão de liberação de recursos. Na noite mesmo aqui, lá madrugada, me ligou o governador Cláudio Castro, me expôs mais a par do que estava acontecendo e começamos então a trabalhar em conjunto. Exatamente buscando aí minorar o sofrimento das pessoas e bem como o que poderíamos fazer de concreto a partir daquele momento. Além de Castro, acompanharam o presidente na visita os ministros Rogério Marinho, João Roma, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e o ministro da Defesa, Braga Neto, que falou sobre a ajuda que a pasta tem prestado. Bom dia. Assim que soubemos da catástrofe, o presidente foi informado e ele determinou que nós atuássemos em apoio às autoridades municipais e estaduais. O Comando Conjunto Leste se deslocou para a região. Nós já deslocamos tropa de outros estados, particularmente de Minas Gerais e Espírito Santo. Marinha e Força Aérea também estão atuando na área. Marinha já montou um hospital de campanha. A Força Aérea está fazendo controle de tráfego aéreo por causa da quantidade de helicópteros. Nós já temos mais de 800 homens no local com material, equipamento, viaturas, engenharia. E estamos providenciando a vinda de mais técnicos de engenharia para fazer análise de solo e apoiar a Defesa Civil conforme solicitação dela. Em fala à imprensa, tanto o prefeito Rubens Montempo quanto o governador Cláudio Castro agradeceram o apoio do governo federal e se disseram amparados. Zé. Olha, a situação é grave, o número de mortos só aumenta e passa de 100, né? Muito grave, uma situação complexa demais e as imagens que mostramos hoje aqui na Jovem Pan durante todo o dia mostram exatamente a extensão desta tragédia. Isso poderia ser evitado, pelo menos o número de mortos ser menor? Sim, mas isso é um trabalho de décadas, uma política de décadas. Um só governo não daria conta. Agora a gente vê, muito importante ali, o presidente da República, o governador e o prefeito unidos agora no seu objetivo. Nada de política. Seria um momento que o Brasil deveria ficar longe das disputas menores políticas e se unir. E isso está acontecendo em certo momento. Houve uma corrente de solidariedade muito grande. As doações estão indo de várias partes do país. O presidente Jair Bolsonaro, como ele próprio disse aí, quando tomou conhecimento da tragédia, determinou aos ministros para imediatamente prestarem atendimento e socorro ao município e, evidentemente, às vítimas dessa grande tragédia. Voltando da Hungria, né? Ele foi à Rússia e depois à Hungria, voltando, sobrevoou a região e viu o grau de devastação. Houve mudança na geografia da cidade. É outra cidade depois desta tragédia. Mais de 150 carros foram recolhidos em córregos, em ribanceiras, né? E estão no pátio lá, 150 carros, para se ter uma ideia da extensão. E o presidente Jair Bolsonaro jogou o governo em peso para atender. E é isso mesmo que tem que ser feito. Este é um governo que não apenas vai lá com helicóptero, sobrevoa, lamenta, não. Desce e conversa com o povo. Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro fez em Minas Gerais e lá na Bahia, no sul da Bahia, desceu e conversou com o povo. E desta vez também em Petrópolis. Porque indo olhar
indo conversar, o governante aumenta a prioridade para o setor e tem noção. Porque se o prefeito comunicar ao governador, que comunica ao deputado, que comunica ao ministro, e o ministro fala para o presidente, essa corrente de comunicação não funciona, não é assim. E o presidente indo ouvir diretamente o povo e o prefeito, fica muito melhor esta ligação. O presidente assinou a medida provisória liberando imediatamente 500 milhões de 2 bilhões de reais que serão enviados ao município. Eu acho que esse processo de Petrópolis detonou aqui várias discussões. O Senado, eleitoralmente, nomeou uma comissão externa que vai lá e já é mesmo política, ver o que aconteceu, conversar e tal. Mas, na prática, o governo vai promover um debate sobre um projeto nacional de contenção de encostas e de solução para esse problema que parece eterno no Brasil. A gente vê nos Estados Unidos, um furacão não provoca tantas vítimas assim, porque a ciência entrou, houve um preparo, as casas são preparadas, assim como no Japão, edifícios construídos com molas e com amortecedores para resistir aos terremotos previstos. E aqui nós estamos num país tropical que tem esse tipo de chuva. Então é preciso, sim, cuidar do futuro, tomar como exemplo essa tragédia em Petrópolis e cuidar para o futuro. É muito difícil, muito caro, já existem projetos em várias cidades e agora é o governo federal ajudar e se unir ao governo estadual e municipal e levar adiante, não pode mais adiar, uma mudança geral de conceito no Brasil. Você, Ana? Vitor, como eu mencionei ontem aqui no programa, né, é uma região que eu frequento há mais de 20 anos, né? Então, infelizmente, o que testemunhamos ali é a omissão dos políticos há muito tempo. Infelizmente, essa foi uma tragédia anunciada, porque sabemos que todo janeiro, fevereiro, até março, né, quando chegam as águas de março, nós enfrentamos esses problemas na região. Eu acessei o relatório, teve uma CPI dentro desses anos todos, nós vimos tragédias, obviamente que elas têm um grau maior ou menor, né, dentro desses anos todos que eu frequento a região. 2011 foi uma tragédia muito grande, de proporções históricas lá também, foram mais de 900 mortos. 2013 também tivemos uma situação caótica em relação às chuvas, 2017, mas em 2011, Vitor, houve uma CPI logo depois de janeiro, fevereiro, ali da época de chuvas. Em agosto, houve uma CPI da região serrana, né, ali na Alerj. Foram 6 meses onde eles entrevistaram especialistas, governantes, analisaram documentos, analisaram os problemas estruturais de planejamento, né, que contribuíram ali para a gravidade daquela tragédia em 2011. E olha só, Vitor, o relatório final dessa CPI mencionou a presença de milhares de casas irregulares nas encostas, assim como nas margens dos rios, citou falhas na ação do poder público na retirada dessa população dessas áreas de risco, denunciou corrupção em contratos emergenciais para recuperar essas cidades ali da região serrana, principalmente Petrópolis. Essa CPI também sugeriu a criação de um hospital regional na região que não foi construído até hoje. Nós estamos falando de 2011, portanto, aí 11 anos. Foi solicitado também a criação de um fundo estadual de calamidade pública, não foi criado. A lei que instituiu esse fundo, ela foi aprovada, foi implementada pelo Poder Executivo, assim como outras medidas, mas morreu também aí, Vitor. Para finalizar, o documento ainda fez recomendações a vários órgãos e ao próprio governo do estado, incluindo a continuação das investigações sobre o mau uso de verbas públicas. Ou seja, mais uma vez, se nós não dermos atenção à corrupção, a corrupção mata, como os nossos agentes públicos estão gerenciando
o nosso dinheiro, nossos impostos, o ano que vem, Vitor, infelizmente, nós veremos uma tragédia, se não igual, de proporções muito parecidas. É preciso que nós estejamos aí atentos e fiscalizando o tempo todo. A gente fala muito em eleições presidenciais, em Brasília, no Planalto, o que está acontecendo no Congresso, mas nós precisamos agir do nosso lado, onde a nossa vida é afetada. É preciso cobrar, então, começar a cobrar de maneira séria exatamente os políticos locais aí da região serrana. Olha, Vitor, muito triste, né? Triste demais. A Ana disse que frequenta essa região. Eu, nos anos 90, trabalhei como repórter no Rio de Janeiro e durante 5 meses eu fui repórter em Petrópolis, especificamente. Eu continuei morando no Rio, mas eu subia e descia a serra todo dia. Foram 5 meses, por acaso, no período de inverno e primavera. Então, eu não cheguei a cobrir chuvas intensas na região, mas eu sei o quão montanhosa é essa região. Circulei muito ali por Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, e já havia, isso estou falando de 25 anos atrás, já havia inúmeros bairros inteiros em todos esses morros. E a situação é complicada aí porque vamos supor que não tivessem permitido que a população construísse nos morros e que os morros estivessem preservados até hoje. A cidade seria toda no vale. Se viesse uma chuva intensa, mesmo sem construções, poderia haver deslizamento de terra e cobriria o vale. Então, é uma região que precisa ser repensada. E sim, ela já está ocupada, não tem como tirar as cidades inteiras ali da região serrana, mas obviamente que se de lá para cá tivessem sido feitas várias obras, a Ana viu aí as conclusões, os pedidos, as recomendações da CPI em 2011, após aquela tragédia tão grande quanto a de agora, mas com muito mais mortos. Esperamos que essa não chegue àquele nível, mas, enfim, qualquer vida importa, né? Eu estava vendo a lista de governadores do Rio de Janeiro. Na época em que eu morava e trabalhava no Rio de Janeiro, era o Marcelo Alencar, do PSDB. Depois disso, foi uma sequência de governadores de partidos de esquerda, o Antony Garotinho, do PDT, depois foi para o PSB, a Benedita da Silva, do PT, a esposa do Antony Garotinho, a Rosinha Garotinho, do PSB, depois foi para o PMDB, antigo PMDB, e depois dela, bem no período das chuvas de 2011, daquela tragédia horrorosa, Sérgio Cabral, eleito e reeleito. Então, eu estou lendo essa lista de governadores e os partidos deles, porque eu acho importante a população lembrar, sem falar no governo federal da época, né? Por que obras não foram feitas para prevenir e não permitir que as tragédias se repetissem? Muito bem, vamos seguir falando sobre esse tema. Antes eu trago aqui para você a nossa enquete de hoje. A pergunta é, na sua opinião, a investigação contra Bolsonaro por divulgação de inquérito da PF deveria ser arquivada? Sim ou não? Você participa lá no portal da Jovem Pan, é o www.jovempan.com.br. Para fecharmos então, você, Guilherme Fiuza, que nos diz dessa visita de hoje do presidente Bolsonaro a Petrópolis. Fiuza. O descalabro... Temos 2 minutos, viu, Fiuza? Eu esqueci de te passar o tempo, são 2 minutos, perdão. Tudo bem. O descalabro aí descrito, muito bem descrito pela Ana e pela Cris, só assinalar que no momento em que estados e municípios têm mais dinheiro, né, talvez das últimas décadas, por causa de uma pandemia, ou seja, por causa de uma tragédia, que o governo federal, ou seja, os contribuintes, você que está assistindo, o país se endividou para mandar dinheiro para estados e municípios em todo o território nacional para enfrentarem uma pandemia. E o que nós vimos principalmente foram desvios de dinheiro do Covidão e campeonato de agressão à população. Foi o que nós vimos. Não tem outra. É uma epidemia de covardia, né, de governadores e prefeitos, de uma maneira quase generalizada, impressionante, né? E ficaram fazendo isso, ficaram fazendo esse teatro macabro e violento, né, de agressão à população, fingindo que aquilo era segurança sanitária e não era e nunca foi. E, evidentemente, que mais do que nunca, inclusive quando estavam com dinheiro, ficou de lado a política pública de manutenção, etc. A gente viu outro dia São Paulo abrir-se uma cratera na cidade de São Paulo, que poderia ter engolido pessoas e, por sorte, não engoliu. Nós vemos incúria aí por tudo quanto é lugar.
no momento em que essa parte deveria estar mais atendida, porque fizeram hospitais de campanha fantasma, teve de tudo. Então, eu diria só o seguinte, a gente espera que o povo de Petrópolis possa ser socorrido da melhor maneira, né, com uma boa convergência aí entre governo federal, estadual e municipal, e a gente avisa, alerta aqui aos procuradores, jovens procuradores, policiais civis, federais, né? Olha, esse vento vai virar, todos esses que fizeram demagogia com dinheiro e com poder exagerado para oprimir as pessoas, fingindo que estavam defendendo vidas, inclusive desviando dinheiro, isso aí tem uma quantidade gigantesca de delitos para se apurar. Então, quem quiser aí, talvez falar os jovens, né? Jovens promotores, procuradores, policiais, atirem-se nessas investigações, porque tem uma quantidade sem precedentes de delitos aí cometidos neste período de pandemia. É uma linha importante e essencial para se seguir, porque senão eles vão achar que a vida é assim, que eles podem fazer o que quiserem com o dinheiro do público e com a pele do cidadão.